quê? É, porque senão, assim, às vezes ela vai ficar um sábado aí, e às vezes você vai precisar colocar algumas ações, né, em prática, e pelo menos para poder dar um tempo. Ah, mas eu queria pelo menos daí a 15 dias. Aí a gente negocia, não tem problema não, tá? Então, eu vou pontuar o conteúdo, o que, que é, e Carla vai completando, porque ela conhece bem essa ficha técnica, né, Carla? Certo. Você quer falar? Ou Não, eu? quiser ir pontuando até para me ver qual que é, né? Com fichas diferentes. Eu creio que é o mesmo trabalho lá do seu João, né, Neida? É o mesmo lá do Shopping do Pão. Uhum. Tá pegando. Né? Nesse primeiro, nessa primeira carga horária, ela vai estar fazendo uma reunião com a senhora. Nessa reunião, ela vai apresentar a proposta como um todo, e seria muito bom que, não sei se a senhora tem gerente de produção, o responsável, a equipe de produção, então seria muito bom que eles depois fossem chamados, tá? A estrutura da senhora, da produção, é grande? São quantos funcionários hoje na produção? Grande fisicamente, você diz, ou se produz muito? Não, O espaço é grande, a gente produz razoavelmente, mas eu estou pensando seriamente em diminuir, Uhum. porque envolve bastante gente, pelo que eu estou achando assim muito complicado, entendeu? Você tem média de quantos funcionários tem hoje? Só para me ter uma noção? 41. Na produção? Não, Total. tá. Na produção, eu tenho. Deixa eu fazer a conta. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11. 11. O mix da senhora é muito grande? É para abastecer só essa loja ou tem outra loja? Só uma noite. Sim, não é tão grande. Já foi maior, já reduzi bastante coisa. Mas Sei, eu tenho muitas dúvidas, assim, com relação a isso, sabe? sei. Até que ponto esse mix ele impacta muito, faz muito gargalo na produtividade, Sim. sabe? Uhum. E a gente hoje mesmo tive uma reunião com o contador, que a gente fez um acordo com o sindicato, e a gente já está começando a se preparar para essas novas regras trabalhistas e tal. E já estou tentando, né, fazer uma escala onde eu não conseguia cumprir muita coisa e tal. Então, eu acho que a tendência é ficar mais difícil, né? E eu não posso contratar mais. Estou passando por dificuldades financeiras há bastante tempo e minha venda tem caído muito, a concorrência aqui aumentou muito e, assim, o centro aqui, eu estou no centro da cidade. O centro aqui piorou muito e eu preciso me readaptar à minha nova condição. Também estou cansada, estou há 40 anos nessa padaria, sou sozinha, com uma equipe, né? Sozinha que eu digo assim, né? Sozinha, não tenho sócio, sou só eu. Por um lado, é bom, né?
porque a decisão, né, é minha. Por outra, a responsabilidade também é só minha. Se eu erro, se eu acerto, né, só eu tenho que decidir tudo sozinha. E eu acho que está no momento de eu rever a minha produção, já que 70% da minha venda é de produção. Sim. E O a almoço. gente é uma padaria bem tradicional aqui, mas eu acho que precisa mexer, sabe? E Precisa. você tem alguém na sua equipe de gerente na parte de produção, alguma liderança, alguém que vai acompanhar a consultoria? Porque isso é Tem. importante até para dar seguimento, né? Uhum. Sim, eu tenho. Só que, não sei se o Henrico já passou, que eu estou num processo de transição aqui. Estou com várias transições aqui dentro da produção. E talvez a pessoa que está hoje não seja a pessoa que vai ficar. E o que talvez fique já está aqui. Então, eu preciso de um tempinho ainda para eu me organizar aqui, para receber você, para que a gente não perca esse trabalho, entendeu? Sim. E porque eu estou dando férias e pensando assim, né? Bem, tem umas pessoas cumprindo aviso, tem gente de férias que vai voltar e vai cumprir aviso. E o principal é essa questão aí do meu chefe de produção, entendeu? Que eu tive um que trabalhou durante muito tempo, aí eu desliguei ele, fiquei com uma pessoa menos experiente, mas que tem muita. Eu estou tendo muitos problemas com ele, assim, em termos de processos, sabe? Ele é muito difícil de cumprir processos. Entendi. Ele não. Então, eu acho que ele não seja a pessoa. Só que eu não posso decidir isso nesse momento. Entende? Eu preciso de um tempinho. Até porque ele já está trabalhando em outra empresa também. Eu estou dando um tempo para ele ver se é isso mesmo que ele quer, se ele deu para que seja uma coisa muito amigável, entendeu? Uhum. Tentando fazer da melhor maneira possível. Mas com certeza, ou um ou outro Aí está, né? vai estar. E todos os dois são pessoas bem experientes, conhecem muito bem a casa, e acredito que Certo. seja assim. Você te fala que ele é mais tranquilo de aprender, né, dona Beth? Esse que Ele tá... é tranquilo de aprender, mas ele não é tranquilo de seguir, de botar em prática. Ele é uma pessoa fácil de lidar, mais esclarecido, mais jovem, com a cabeça mais aberta, mas muito difícil de seguir processos. É uma dificuldade. E o outro ficou fora aqui 2 anos, eu acho. 2 anos e pouco, 3 anos. E ele, assim, cresceu com a gente, né, aqui. Era padeiro, se transformou num chefe. Hoje ele dá até aula para o Senai. Uhum. E ele é um gigante, assim, de produção, mas é uma pessoa menos tolerante, assim, entendeu? Com mais rústico com a equipe. Até comigo também, eu tenho mais liberdade com o outro, sabe? Eu sinto, o outro é mais maleável. Mas, em compensação, difícil de, sabe? Ó, boa noite, Emerson. Boa noite, Boa gente. noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem. Muito prazer. Prazer é meu.
E então, é isso. Eu ainda estou muito nessa dúvida. Mas isso eu acho que vai acontecer naturalmente, porque eu acho que ele mesmo não vai querer ficar. E o outro está voltando e ele quis voltar, acho que ele não, isso não foi verbalizado, mas eu acho que ele viu que ele perdeu muito, né? E ele tem muita vontade de voltar, porque ele é muito vaidoso, e isso é um status para ele também, além da segurança aqui, né? Que ele foi para uma empresa que não assinou a carteira, e ele tem um potencial muito grande. Sim. E ele produz também? Ou Os ele dois só... produzem muito. Tá, porque assim, dentro da consultoria, né, a gente vai implantar ferramentas de gestão, né, trabalhar com algumas coisas, então vou precisar de uma pessoa que acompanhe, mas que seja apta a aprender a fazer os controles, a operar, né, a gente vai mexer no programinha pelo computador. Você teria uma pessoa assim para acompanhar, igual, por exemplo, não sei hoje, né, como que tá, mas igual coleta de receitas para a gente fazer custo, trabalhar com planejamento de produção, controle de perdas, né? Não só a gente ficar essa liderança só com eles, entendeu? Uhum. Não, eu tenho. Está dizendo uma segunda ou terceira pessoa, né? Seria uma pessoa... Não Isso. ele necessariamente, né? É porque muitas vezes a gente tirar, né, do foco ali porque se eles estão ali como um líder, mas também é produção, né? Então eles fazem. Eu tirar eles da produção para fazer um acompanhamento, talvez isso não renda tanto pela que a gente vive, né, em outras padarias, é porque ele vai acabar focando em produzir, né? Ele é uma pessoa da produção. Então, alguém que consiga fazer a gestão fora da produção, que é a visão de fora, né? Que é acompanhar a venda, acompanhar performance dos produtos, né? Qualidade do produto. E isso, não, às vezes, não dá certo de ser uma pessoa de dentro da produção, uma pessoa que está ali para produzir. Sim, eu né? tenho uma pessoa assim. Que ótimo. Muito capacitada, inclusive. Mais do que eu, até. Apesar dela, assim, não conhecer tanto o negócio, né? Mas uma pessoa muito capacitada, que ela absorve muito bem, e é uma pessoa muito fácil, assim, de... Isso aí é importante, a pessoa estar envolvida. Se empenhar em aprender, a gente treina. E a gente já faz muita coisa disso, sabe? Uhum. A gente já tem controle de perda. Sim. A gente precisa melhorar os processos. Já tenho pré-pesagem. Aí, ó, que ótimo. Tenho todas as receitas, quase todas, cadastradas. Inclusive, a gente está mexendo aqui, dando uma revisada para facilitar para você, para a gente ganhar tempo. Ótimo. Porque essa pessoa que vai fazer esse trabalho, ela tem um filhinho pequeno. Uhum. E aí o menino entrou de férias, ela não teve com quem deixar. Tá difícil. A gente está com essa dificuldade, sabe, Henrico? A Sheila, a filha dela, que ajudava a tomar conta da criança, foi fazer faculdade em Buenos Aires. Nossa. E aí ela não tem... Agora, ela só trabalha... Ela trabalha de manhã de casa e à tarde que ela vem para a padaria. De manhã ela trabalha no home office, né? E agora, nas férias, ela tá direto de home office, entendeu? Mas ela, ainda assim, ela faz o que precisa ser feito. É para isso que
ela não está mais naquela parte ali na operação, nada, porque não deu certo, não foi bom, mas ainda ajuda, assim, em alguma coisa. Ela está mais nessa parte mesmo financeira, de controles, visita a produção, passa alguma coisa, mas com esse treinamento, né, aí ela vai, né, nortear, assim, exatamente, né? Que a gente nunca fez uma consultoria de produção. É verdade. A gente eu fui pegando assim, sabe? Um pouquinho, né? Eu tenho uma parceria legal aqui com uma empresa chamada CCN, não sei se vocês conhecem, porque ela é a maior distribuidora do estado do Rio. Não atende aí Minas. Mas eles têm uma equipe técnica muito boa. Então, eles me ajudaram muito quando eu implantei pré-pesagem, em muitas coisas, assim, eles me ajudaram bastante, sabe? E o Henrico também. Então, a gente, assim, a gente não... Vamos dizer, de 0 a 10, a gente vai estar no 2, não vai estar no 0. Entendeu? Precisa melhorar muito, mas a gente já tem uma noção, entendeu? Do que assim, não vai ser tão complicado, né? Acredito, né? Vamos dizer, o básico da estrutura você já tem montada, né? Agora a gente precisa subir as paredes, né? Você tem a base, tem o sistema, tem as pessoas ali já um pouco qualificadas. Sim. Que já tem bons profissionais. Isso aí. Tem bons profissionais. Precisa ajustar. Sabe? Dona Elizabeth, infelizmente eu não vou poder continuar, Carla, que eu tenho um compromisso. Tá. E é o seguinte, assim que a demanda caiu para a gente, eu estabeleci uma data, tá? E aí, assim, essa data a gente tem flexibilidade, né, para mudar. Então, o que eu gostaria, Henrico, que depois você me passasse o telefone dela, tá? Para eu ir negociando, porque a gente pôs para agosto, né? Parece que agosto a senhora, com essa situação, não tem condição de receber a nossa consultora. Então, para a gente alinhar direitinho, e eu vou ver o prazo que o contrato tem, porque se for uma demora, aí talvez a gente tenha que pedir aditivo, tá? Mas isso é tranquilo. O que eu gostaria mesmo é de alinhar com a senhora, com clareza, o período que realmente a senhora gostaria da consultoria, e aí a gente faria a programação tudo direitinho, junto à Carla e a senhora, tá? A moça do Sebrae me falou que eu não posso, que o ideal, assim, né, que o certo é não virar o ano. Sim. Mas o contrato tem um prazo, então eu quero checar, porque se a gente tiver que fazer aditivo, a gente não vai virar o ano, mas assim, para a gente ficar legal junto à burocracia do Sebrae, entendeu? Então, assim, isso é tranquilo, mas a gente sempre é atento com a disponibilidade da senhora, né? Com a condição que a senhora está pontuando agora, porque, né, tem uma programação, mas tem os poréns, né? Tá? Aí, a senhora vai me dar licença, Sim. Emerson, como começou mais tarde, né? Aí, assim, eu tenho outro compromisso, então, Carla, você basicamente conhece o conteúdo, né?
e tudo. Se você quiser, eu mando alguma coisa aí mais clara para você, mas, na verdade, é como se nós tivéssemos 3 etapas, né? Que ela vai fazer o diagnóstico da empresa, uma reunião com a senhora, o diagnóstico da empresa, né, com relação a fluxo, com relação ao layout, tudo isso, né? E depois ela vai entrar nessa parte também das ferramentas de gestão, de toda essa parte de controle, pedido de produção, passar um crivo realmente nas receitas, né? A senhora tem um sistema operacional na empresa? A senhora trabalha com qual sistema? Lince. O Lince. Tá. Aí é tranquilo, né? Para a Carla e tudo. Então, assim, em linhas gerais, seria isso. Aí eu deixo com vocês, tá? A senhora me dá licença, muito obrigada, foi um prazer. E nós vamos continuar a nossa conversa, tá? Tá bom, prazer foi meu. Tá. Muito obrigada. De nada. Tá? Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, Eneida. Obrigado, Eneida. O Emerson chegou. Mas ótimo. Hum. A minha internet está oscilando muito aqui, aí eu caí aqui, mas já estou de volta. Mas que bom que já nivelaram, né? Então agora a gente vai guardar esse tempo e já, né, podemos programar aí o início aí com a senhora, né? Sim. Vou criar um grupo, Emerson, que aí com todo mundo, que aí a gente já alinha isso direitinho, né? A questão das datas, né? Dos processos que faltam, questão burocrática, né? Isso. O Sebrae ele é muito exigente com essa parte documental, então tem que seguir certinho, né? E aí a gente vai alinhando com a Eneida, ela é muito boa nisso, de estar acompanhando, deixando as coisas tudo certinho. Mas esses ajustes a gente vai fazendo aí dentro da necessidade, né? Tá bom? Que bom. Muito obrigado. Então, foi um prazer conhecer a senhora aí. Com certeza, em breve estaremos juntos. Né? Obrigada, eu que agradeço, tá? Então, tá bom. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Boa Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Então, Carla, eu gostaria que você me escrevesse, assim, como vai acontecer. Dessas 32 horas, né, que ela falou, né? São presenciais, né? Isso. E essa reunião, essa primeira reunião... A gente faz no primeiro momento aí. No primeiro dia que eu Aqui. chegar, faz uma reunião, aí define, porque aí, o que acontece? O Sebrae, ele tem uma ficha técnica que ela é padrão para todo mundo, né? Só que cada empresa vai ter a sua necessidade diferente, né? Igual, por exemplo, você me falou que você já tem uma pré-pesagem, você já tem receita. Então, assim, já existe uma estrutura. Então, eu preciso conhecer até para me avaliar mesmo, dentro da ficha do Sebrae, o que a gente vai focar mais. É como se fosse assim, a gente passa por tudo, mas algumas coisas você já tem, né? Então, eu preciso ver como que como que está sendo executado cada coisa, até para a gente direcionar. Então, a gente meio que decide juntas o que a gente vai fazer durante esses dias, né? São 2 semanas, né? Mas, igual a Eneida falou, são espaçadas, cada semana 4 dias, né? Para dar 32 horas. E aí, por exemplo, você me fala assim, porque eu vou te falar como que acontece. Então, às vezes o cliente fala comigo assim, eu tenho controle de perda, eu tenho controle de ruptura, mas às vezes eu não tenho um direcionamento, por exemplo, das perdas. Controle de perda, o quê? Eu anoto a perda no caderninho e fica lá, né? Tem gente que nem o caderninho tem. Então, assim, como a gente vai trabalhar, vai depender muito dessa nossa primeira reunião, até entender mesmo como que é a dinâmica, tudo que você já tem. É igual, por exemplo, tem cliente que às vezes fala comigo assim, não estou falando que é seu caso, mas fala assim, eu já tenho pré-pesagem implantada. Mas aí a pré-pesagem tem efetividade? Consegue dar produtividade? Né? Eu consigo ter ali uma pré-pesagem que realmente está ajudando? Ou já vi casos, né? Inclusive de empresas grandes, que o padeiro fica esperando o pesador pesar para ele começar a trabalhar. Então, a pré-pesagem está fazendo o quê? Está atrapalhando, né? Então, assim, tudo isso a gente avalia
eu avalio junto com você, você vai me apresentar a equipe, me apresentar a empresa, a gente senta e faz essa definição do que está ali dentro da ficha técnica que a gente realmente vai focar mais e o que vai ser a pincelada, digamos assim, entendeu? Entendi. Se você... Vamos que a minha empresa não tivesse nada disso. Se for começar um trabalho do zero, Do você zero, começa por onde? aí eu preciso de gente para ajudar, né? Porque tudo é importante. Então, assim, eu começo geralmente focado no planejamento de produção, porque é dele que eu vou, por exemplo, organizar uma pré-pesagem, é dele que eu vou organizar a equipe, conseguir saber como que está a produtividade. Então, o ponto inicial sempre é o planejamento de produção. Controle de perda e de ruptura, que é mais fácil, digamos assim, da gente implantar. E receita, como toma muito tempo, demora muito, é o que eu consigo fazer por último, digamos assim, quando não tem nada. Deu para entender? Porque a receita, você já coletou, você sabe, né? A gente não coleta receita com 32 horas. Às vezes a gente tinha o trabalho, né, dona Beth, para poder pegar uma receita daquela vez que a gente fez o trabalho das tortas, lembra? Uhum. Você tem que pegar, acho que ficou um mês pegando as receitas. E Sim. aí voltava e fazia de um jeito, aí você via que tinha que É acertar. muito difícil. Muito. Tanto que, olha só, o seu João tem uma pessoa lá já, né? Que é uma nutricionista que está lá para colher receita, que é Paola, não sei, enfim, é o cliente que o Henrique citou aqui. E igual agora tem um cliente que está entrando aqui agora, que é daqui de Minas, né, de Divinópolis. Eu orientei ele, eu falei com ele assim, não compensa a gente pegar horas de consultoria para coletar receita. Consegue uma pessoa, quando eu for ir, uma estagiária, que seja, sabe, assim, uma pessoa, às vezes, que eu falei com ele uma estagiária de nutrição, mas que fosse até uma estagiária de técnico, alguma coisa, que tem o interesse de aprender, eu ensino como que fazer, a pessoa vai fazer, porque não é algo difícil, é algo trabalhoso, no sentido, assim, de que demora muito tempo, a gente tem que ficar do lado, às vezes vai beber uma água, volta, a massa já está diferente, taquei não sei o que aí, quanto que você tá, não sei. A Né? gente fala que Pegou uma receita mão tem e sobe. não É é, um cara? que não rende. Oi? A receita tem 3 versões. Tem a versão que o padeiro fala, tem a versão que o padeiro faz e tem a versão que tem que ser feita. Exatamente. Então, esse direcionamento também é muito bom. Mas como você já tem algumas receitas, a gente tem a curva BC bem trabalhada lá, que a gente tem um lince, dá para poder puxar. Os produtos são bem captados, né, dona Beth? Tem os departamentos. Separados Então, aí. isso a gente Tudo isso aí ajuda muito. né? Então, assim, o que a Sheila, de repente, pode adiantar seria ver os produtos mais vendidos, o que ainda não tem receita, Isso. né? Que aí já poderia adiantar as massas, os recheios, né? A gente está fazendo um checklist em tudo. Aproveitando que ela está em casa, né? Porque hoje, por exemplo, ela já começou, já deu uma revisada na pasta de bolos. Então, eu acredito que talvez amanhã ela já acabe. A gente foi por listas, né? E como também estava já meio bagunçado e tem uma menina nova na pré-pesagem que eu não sei se eu vou, não sei se... Aquela nutricionista que você tinha, ela saiu já tem um tempo, né? Ela não era nutricionista, não. Ah, não? Não. Ela era muito boa. Ela era tipo uma gerente, né? Eu lembro que ela era bem Mas organizada. ela participou da implantação da pré-pesagem, né? Conhecia muito. Não... E como que é hoje, assim, se tem planejamento de produção, pedido, o que eles vão fazer? Como que é feito? Tem. A gente faz uma contagem à noite e faz o pedido de produção em três vias, né? Uma via para pré-pesagem, uma para os executores e uma para a loja que vai receber, né?
Uma Sim. coisa que a gente não faz é lançar a produção no sistema. Sim. E é manual o seu pedido? Assim, um formulário? Aí, por exemplo, aí a loja recebe, ela confere se foi feito. Ela recebe a nota. Certo. Então, às vezes sou eu que faço o pedido, às vezes é a gerente, né? Então, ela confere, mas às vezes falha essa conferência, entendeu? Mas, em geral, é feito quase que integralmente, assim, o que é Certo. pedido. Certo. A gente precisa ver se está funcionando no sentido do abastecimento da loja, né? Que é controlar a ruptura, para ver se a loja está bem abastecida. E também a questão das perdas. E outra coisa também, a gente tentar automatizar isso aí, para não ficar uma coisa ali que dê muito trabalho, né? Por isso que a gente tem uma ferramenta também que vai ajudar a gente a automatizar esse pedido. E um outro detalhe é entender também como que a pré-pesagem está funcionando, sendo que ela recebe o pedido no mesmo momento, né, do que a produção. Porque o certo não, né? O ideal, o mais funcional, é a gente trabalhar com a pré-pesagem com antecedência. Então, geralmente, né, a gente consegue fazer uma pré-pesagem mais eficiente quando a gente consegue fazer a pesagem antecipada. Ou seja, hoje, o pesador está pesando para as massas de amanhã. Amanhã ele vai pesar para depois de amanhã. No dia de folga, por exemplo, a gente consegue adiantar durante a semana para o dia de folga dele, ele já deixar pesado, e a gente não precisar de uma pessoa para substituir. Só que para isso eu preciso ter um planejamento de produção. Eu preciso ter definido o que eu vou produzir cada dia. E o pedido de produção para justificar esse planejamento, do tipo assim, por exemplo, eu tenho lá uma broa de fubá que eu vou fazer hoje, mas eu estou vendo que tem na loja. Então, um produto ou outro que eu deixo de fazer, ou que eu tenho que acrescentar, ele consegue ir lá e pesar no mesmo momento, mas a lista toda eu não consigo, né? Então, assim, umas coisas que a gente precisa enxergar como que está acontecendo, até para a gente intervir de forma a ser mais assertivo, né? A melhorar o processo. Outra situação também, dona Beth, Carla, que a dona Beth falou, é a situação de melhorar a questão da lucratividade do mix, né, dona Beth? Sim, sim. Às vezes a gente tem precisa um mix ali, isso aí, né? dar essa estudada no mix dela lá para ver, né, o que está tirando a rentabilidade, tirando a produtividade, o que às vezes ela está deixando de vender, que tem uma lucratividade boa. Gastando esforço na coisa errada, né? Digamos. Sim. Porque isso aí a gente precisa avaliar também. Qual que é o mix, qual que é o mix com relação ao número de funcionários que tem em cada setor, o que eu tenho que priorizar, né? O que realmente vende, o que realmente está fazendo, está ali só para fazer volume de mix, né? Às vezes a gente pega um mix muito grande, é o que você tinha até citado, né? Ele acaba diminuindo a produtividade. E aí a gente tem que pensar em, de repente, implantar alguma coisa de congelamento, alguma coisa de refrigeração, né? Para tentar ganhar produtividade. E o planejamento de produção, ele inclui isso também, né? A gente tentar produzir em maior volume, menor vez, né? Menos vezes na semana, maior volume, para manter uma produtividade melhor. Quer falar? Aí. Muito bom, acho que vai dar muito certo. Também acho. Eu ouço já o Henrico falar isso há muito tempo, sabe, Carla? Sim. Mas não consigo colocar em prática. Entende? É aí que entra a consultora, né? Me ajudar nessa... Na metodologia, né? Vamos dizer assim.
Sim. Então, assim, a gente vai depender agora da disponibilidade para a gente marcar, né, a próxima etapa já da Carla poder agendar a ida dela, Sim. né? Organizar isso. Em agosto é impossível. Sim. Aí eu vou criar um grupo com a Eneida, porque ela que sabe quando que é o prazo que ela tem que responder para o Sebrae, né? Que aí ela já vai conversando contigo, já vê o que precisa de dar de previsão ou de documentação, e aí a gente vai se falando. É. Ô, Carla, me fala uma coisa. Lá no seu João, a produção dele é bem maior que a minha. Sim. Até pouco tempo, eu sei que ele tinha mais de 100 funcionários. Não sei quantos agora ele tem na produção. Só na padaria ele tem. Quando eu fui lá, né? Não sei como é que tá. Só na padaria tinha 14. Mais 5 na confeitaria, 19, mais 5 no salgado, 24. Mais as da cozinha. Ele está com quase 30 pessoas na produção, fora com pré-pesagem, as 2 meninas que estão lá ajudando na parte de gerenciamento, eu acho que deve estar com umas 30 pessoas na produção. E o chefe de produção dele, eu sei que ele tinha um chefe que trabalhou muito tempo e parece que saiu, né? Ele Um rapaz chamado Magno, parece. Não, tinha um que ele era gerente, porque lá eles têm os encarregados, né? Ele era só da confeitaria, mas não lembro se era Magno o nome dele, foi o que saiu. E porque lá ele tem um líder em cada setor. O da padaria está lá ainda, que é o Wagner, e o da confeitaria, quando eu fui, ele tinha acabado de sair, tanto que o setor estava meio assim, mais complicado, porque ele tinha acabado de sair. E tem uma que é dos salgados. Então, cada setor tem uma liderança e tem uma menina que ajuda a gerenciar tudo. E lá, Parte dessa parte de fazer curso, de fazer essas outras partes. Foi ela que me acompanhou. Lá já tinha todos os processos, né? Tinha pré-pesagem, já tinha controle disso tudo, né? Qual foi o seu trabalho lá, exatamente? Aí eu vou te falar que é o Em Partes. Ele tinha uma pré-pesagem, ainda tem, né? Que pesava kits de algumas massas. Não se pesa 100%. Ainda nem chegamos... ele não pesa 100%. Então, por exemplo, as grandes massas, digamos assim, massa doce, massa de pão de sal, massa caseira, as meninas fazem kits, e aí sempre fica na pré-pesagem, ficava, né? 2 kits pronto de cada uma, no dia que eles pediam, já estava ali, elas repunham. Então, a pré-pesagem lá funcionava assim. Igual a minha. Os meninos pesavam muita coisa, o tempo todo chamando na produção, pesa isso para mim, pesa aquilo para mim, muita matéria-prima ainda. Muita coisa, muito esforço e pouco resultado, vamos colocar assim. Confeitaria, a mesma coisa, confeitaria só tinha 2 receitas que se pesava da confeitaria, que era 2 massas de bolo base, o resto tudo era elas que pesavam. E às vezes queriam tirar o chocolate lá da produção, mas também não pré-pesava. Então fica aquela coisa assim, a menina da pré-pesagem, ela acaba virando uma atendente ali da janelinha, que o tempo todo eles pedem, e aí é uma coisa que é o que eu tinha comentado, que ao invés de ajudar na produtividade, acaba atrapalhando, porque eles têm se deslocado do setor para ir lá na pré-pesagem pegar um produto porque não está pesado. Né? E aí a gente quer restringir a matéria-prima, mas a pré-pesagem precisa funcionar. Controle de perda. Anotava, e aí quando a gente começou a consultoria, começou a lançar no sistema, mas não se avaliava. Hoje já existe uma avaliação, inclusive assim, não só do sistema, mas um acompanhamento externo do Gabriel, né? Então, assim, as coisas
É por isso que eu te falei, depende muito do que você tem para a gente tentar trabalhar em cima de melhoria do que já tem. Assim, Eu vou te falar que se bobear, a Dona Beth está mais organizada que o seu João estava quando você começou lá. Você foi lá na realidade foram 2 projetos lá, né? foram 2 pelo Sebrae e depois teve um, né? Que eu fui lá para... Pois é, aí, ó, o seu João... Foi 2, foi esse projeto aí, de 2 semanas, e eu voltei lá, mas aí não foi... foi uma questão de ficha técnica, que foi os custos, que o seu João começou a bater, que aqueles custos estavam muito ruins. Então, eu fui lá para treinar, eu fiquei lá 4 dias treinando as meninas a fazer ficha técnica. Então, assim, se for comparar a primeira ida da Carla no seu João com a primeira ida da Dona Beth, eu acho que a estrutura da Dona Beth está mais receptiva para você, sabe? Então dá para poder... O seu João tem algumas particularidades de pessoas lá também que acabou sendo um pouco mais difícil a implantação de algumas coisas, mas melhorou muito, né? Sim. Depois que engrena, né? Aí vai embora. Sim. E a padaria dele, né? Você vê, eles produzem muito mais, né? O seu João tinha uma menina que estava lá há muito tempo e ela saiu, né? Na parte de gerenciamento. E aí, Na produção ou na venda? Não, na produção. Tá muito difícil de mão de obra, né? Eu tô com bastante dificuldade aqui. E aí isso prejudica um pouco, às vezes, a continuidade, né? Por isso que é importante ter uma... Por exemplo, eu tenho um confeiteiro que trabalha para mim aqui há muito tempo. Acho que uns 8 anos. E eu quero mandar ele embora. Ele vai nessa leva aí. Entendeu? Porque ele é uma pessoa muito difícil, assim. Ele é muito... A gente já vendeu muita torta, sabe? Só que mudou muito. Sim. Ele continua fazendo as mesmas coisas, assim, a minha produção, eu preciso otimizar ela. Sim. E eu consegui muito isso, assim, esse rapaz, esse chefe de produção, ele teve essa habilidade, né? Ele tem essa habilidade. Só que esse confeiteiro, por exemplo, para mim, ele é um funcionário caro, porque tem dias que a gente faz 6 tortas. Tem dias que faz 20 tortas. E se tiver 6, ele só quer fazer 6. E ele é uma pessoa, assim, muito difícil de lidar. Ele não aceita, ele é bom profissional. Sim. Entendeu? Ele entrega o trabalho dele, é bom. Mas como pessoa, assim, como a maneira de lidar, ele parece assim que ele nunca está feliz na empresa, entendeu? Ele fala mal da empresa, ele não contribui, assim, ele não parece que joga contra, sabe? Ele faz o trabalho dele porque ele é bom profissional. Então, ele está saindo muito caro para mim, porque a gente perdi muita venda, assim, tô produzindo pouco, então preciso de um profissional que hoje ele faça torta, amanhã faz bolo, se precisar ajudar no pão, que seja, e quase todo mundo lá é assim. E ele é aquela pessoa intransigente, difícil demais. Entendeu? Aí eu tinha uma menina muito boa na pré-pesagem. E ela tinha muita vontade de ir para a confeitaria, que ela já tem uma noção, já está fazendo torta. Botei ele de férias e botei ela na confeitaria. E ela está super animada, ela conhece bem, assim, tudo lá. Só que a menina que eu botei na pré-pesagem,
eu não estou sentindo firmeza. Uma menina que ela não é boba, uma menina inteligente, aprendeu muita coisa lá, foi para ser auxiliar assim, de embalagem e auxilia em várias coisas. Ela aprendeu muita coisa lá. Só que ela, como é esse chefe de produção que ele não segue processos, ele que levou ela para lá. São amigos e tal. Então, eu não acredito que a outra ainda era mais firme, mais velha, sabe? Essa menina eu acho muito nova, ela faz um curso de enfermagem, que tipo assim, ela já sabe que ela está ali provisório, entendeu? Que ela está de passagem. Hoje eu, inclusive, tive um atrito com ela e fiquei com muita vontade de mandar ela embora. Uhum. Apesar dela ser boa assim, no trabalho, mas eu tem certas coisas que eu não gosto assim no comportamento dela. E achei ela muito. Achei que talvez seja uma pessoa que a gente vai gastar um tempo ali para daqui a pouco ela não ficar, sabe? Eu acho que ela já vê o trabalho ali como provisório, entende? Ela até é uma menina que tem capacidade e tudo, mas Aí, mais uma vez, assim, se o problema do confeiteiro for fazer pouco ou fazer muito, é uma das coisas também que o pedido diário, né, o planejamento e o pedido ajuda, porque é uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas, é isso, que às vezes você tem uns desgastes que não sei, que a gente pode não ser tão necessários, né? A gente consegue não ter, porque ele vai receber ali uma relação do que ele vai produzir. E isso não vai ser assim, é só porque está precisando. Não, a gente vai definir dentro da capacidade, né? Dentro da necessidade. Então, por exemplo, assim, igual eu te falei, que a gente avalia. Se eu tenho, qual que é o grau de dificuldade desse produto, qual que é a média que a gente consegue fazer, né? Porque também um dia, às vezes, está tranquilo. Aí é porque eu falo que é assim, a gente tenta equilibrar para ficar tudo ali mais ou menos igual, todos os dias. E aí a gente trabalha com congelamento, com uma refrigeração. Por quê? Porque hoje eu tenho um monte de produto para fazer. Aí amanhã tem pouco. O dia que tem pouco, ninguém acha bom, mas o dia que tem muito. Ninguém acha ruim, né? Ninguém fala, que bom que hoje tem pouco. Não, tá caladinho lá trabalhando. Aí o dia que tem muito. E a gente costuma fazer isso porque a necessidade da loja costuma mudar de acordo com o dia. Então, assim, tem loja, por exemplo, que o fluxo é maior no final de semana. Então, chega na sexta-feira, a gente quer produzir tudo. Só que não dá para produzir tudo. E aí eu preciso ir produzindo o que dá para estocar, por exemplo, que eu consigo fazer com maior, com uma menor frequência, digamos assim, eu faço antes para ainda segurar até o final de semana, no final de semana eu foco naqueles que precisam sair todo dia, por exemplo. Então, assim, isso a gente faz dentro da estrutura do planejamento de produção até para evitar isso. E aí não tem muito o que ficar todo dia, fulano, mas isso tinha que fazer e você não fez. Então, esses desgastes, a gente acaba, porque ele vai receber uma lista. Agora, se eu não enviar a lista, aí já é um outro detalhe, né? Mas é assim. Igual, a gente já tem um pedido de produção, tá? E as tortas são coisas muito assim, um dia tem muito. A gente trabalha com delivery. Sim. E tem dia que tem muito pedido, assim, sabe? Sem planejar. Não é uma encomenda que eu tenho que entregar em 1h30. Aí tendo essa demanda e tendo essa necessidade, a única coisa que a gente consegue fazer para melhorar isso, para atender esse pedido, para atender em 1h30, é congelamento. Não tem como escapar de congelamento. Porque, assim, não dá tempo
de uma pessoa fazer uma torta no iFood, como a gente pede uma pizza ali, que o cara faz e assa, enfim. Hoje tem lugar que menos de 10 minutos. Eu fui atender uma pizzaria de Itabuna, nem sabia que era tão rápido assim para fazer uma pizza. Mas uma torta é diferente. Então, eu não tenho como atender iFood e colocar que eu tenho à disposição sem ter um congelamento, né? Mas a gente tem. Então, aí é ajustar o congelamento. Aí é A ajustar, gente por tem. exemplo, isso. Aí é E ajustar pelo menos estoque regulatório, né? Quanto de sim, cada torta eu vendo em média. Então, qual que vai ser meu estoque de cada uma? Ou essa sai mais, o estoque é tanto, essa sai menos, o estoque é X. Então, assim, isso a gente vai regulando de acordo com o que a gente tem de histórico de venda, né? Porque se tem congelamento, não tem porquê. O seu João não, mesmo tem um problema não de tem. A torta. gente não tem congelamento. Não trabalho com congelamento de tortas. Nossas tortas são frescas. A gente faz assim, tem uma massa do pão de ló, né? Armazena, Congelado. faz assim, tipo, algumas vezes. E, por exemplo, ele não produz a massa, entendeu? Ele não aceita que ele tem tempo. Ó, hoje a confeiteira fez, acho que 5 ou 6 tortas só, a menina que está no lugar dele, entendeu? E aí? Só que ela já está sendo trabalhada, assim, como ela tem habilidade também nos bolos e outras coisas, ela está sendo trabalhada para suprir qualquer necessidade, entendeu? Eu não consigo isso. Ele simplesmente não faz, entendeu? Ele não aceita. E, por outro lado, também, eu tenho um chefe de produção que também não. Eu acho que eu preciso, Carla, dar uma direção para eles, entendeu? Que eu também não estou sabendo fazer isso, sendo que essa pessoa não tem jeito. Entendeu? Ele não aceita, ele não compra ideia, ele quer fazer do jeito dele, ele não é feliz na empresa, então essa pessoa tem que ser desligada. Porque, não. Quando não está funcionando mais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar um trabalho novo com uma pessoa que esteja disposta a somar. E a crescer. O produto dele é bom, mas é uma coisa assim, que ele é bom porque ele está lá há muito tempo e ele só faz aquilo. Então, o que ele faz, outra pessoa vai fazer também. Ela já está fazendo tortas. Né? Não faz com a agilidade que ele faz, tal, não. E a gente está num momento de baixa agora, né? Ela vai ter tempo e tal. Mas eu preciso de alguém que me dê produtividade. Sim. Em outras coisas, porque ele tornou-se um funcionário muito caro. Porque ele só faz aquilo ali. E aí, assim, por exemplo, a gente tem as tortas que são feitas assim, montadas no dia. Sim. De acordo com o pedido de produção. Sim. E tem alguns doces da confeitaria que ficam armazenados. Isso, ele que controla. A gente não tem o controle sobre isso, porque o controle é da venda lá embaixo. Entendi. Então, eu não tenho o controle do estoque lá em cima. Então, às vezes, acontece de faltar. Tipo assim, antes dele sair de férias, ou logo depois, teve um dia que faltou pudim. Um final de semana. Um domingo, na hora do almoço, não tinha pudim. E o pudim, ele tem que ser feito, ele não pode ser vendido no mesmo dia.
Ele tem que dormir, né? Descansar, gelar, senão a chance dele Quebrar. Desanar, né? quebrar é grande. Então, quer dizer, inadmissível Sim. faltar um pudim num dia de domingo, que é o nosso melhor dia aqui, é sexta, sábado e domingo, Uhum. entendeu? Então, assim, E esse essas coisas planejamento eu não consigo ter, tá Sim. entendendo? Eu consigo fazer um planejamento assim, eu quero, vai descer tantos quindins, tantas bombas, tantos tarteletes, tantos tantas tortas, tal, mas eu não sei se tem quindim lá em cima, entendeu? Eu conto com a boa vontade dele, e ele, se ele tiver com boa vontade, ele faz, se não tiver, ele vai sempre usar a desculpa das encomendas, porque a gente tem muita encomenda, assim, Isso é verdade. É um negócio que a gente sempre batia, né? de surpresa, né? Então, assim, você tem que ter um profissional honesto, que tem dias que ele tem muita encomenda, tem dia que não tem nenhuma. Então, é esse dia que ele vai fazer a produção. E isso é meio que assim, não tem uma regra. Hoje pode ser um dia. É claro que final de semana é mais, né? Tem um dia, assim, uma data especial, né? Mas Processos que a gente pode implantar que agiliza isso também, né? Igual a Carla falou. Tem coisa que dá para congelar, tem coisa que dá para refrigerar, que não perde qualidade, né? Sim, torta mesmo é uma coisa assim que eu falo que hoje você vai no supermercado, tem torta congelada, e não é ruim, não. Tem qualidade. Eu conheci uma loja, dona Beth, eu esqueci o nome, eu vou pegar a foto aqui e vou te mandar. Ela, lá em Uberaba, ela só tem produto congelado, é a padaria congelada, é o slogan dela. E assim, é uma coisa de maluco, tem tudo que você pensar tem congelado. E ela pegou o negócio lá, colocou no forninho pra gente degustar na hora. Acho que foi, não sei se foi empadinha, alguma coisa assim. Pegou o produto do congelador, colocou naquele forno, né, speed oven, né? Sim. Igual a gente fez lá na prática, né? O produto sai crocante, sai saboroso, sai quentinho, sai saindo fumaça, como se tivesse acabado de sair do forno. Nesse sistema aí de torta mesmo, é igual eu falo com eles, assim, às vezes fala, eu não gosto de fazer, mas o doce fica pronto, que ninguém faz brigadeiro de uma latinha, né? A gente faz da bag inteira de uma vez, porque nem é produtivo fazer de um. O pão de ló, a gente não trabalha com ele no dia que faz, ele nem dá corte ali, ele precisa pelo menos ser de um dia anterior. Então, assim, já está tudo ali, só não está congelado. Se você for parar para pensar. E outra coisa, às vezes fica tudo desmontado. Por que não deixar ela montada? Já que está tudo reservado dentro da geladeira, digamos assim, deixa a torta montada. Com refrigeração, a gente pode fazer um teste, mas às vezes pode ficar até uma semana na refrigeração. Congelado, 30 dias, 60 dias. Não vai nem precisar disso, né? Porque o giro é alto. Então, assim, dá para fazer muita coisa congelado e a gente acaba ganhando essa folga aí, porque realmente o planejamento a gente consegue resolver muita coisa, né? Porque a gente vai trabalhar com média de venda, com isso e aquilo. Mas, igual, por exemplo, você vende torta pelo iFood, e se num dia você tiver o dobro de pedido que você geralmente tem, não tem média de venda que vai me mostrar isso, né? É um dia atípico. Então, eu preciso ter uma segurança, como fazer. Uma padaria, igual você falou aí, que tem tudo congelado, não tem perda e não tem falta. Eu O vou dar a cliente foto. quer, você pega lá e você tem. Tá ali na hora, né? Muito Claro bacana. que isso é uma estrutura que a gente precisa investir, mas eu acho que algumas coisas a gente pode pensar, e também é isso, né? Conhecer o mix, conhecer as tortas. Seu João mesmo tem uma torta de fruta lá, na verdade lá não congela torta, e vende muita torta, e falta muita torta. Uhum. Lá sempre foi isso aí, às vezes está lotado, e aí de repente acaba tudo.
E tem torta lá, igual, por exemplo, ele tem uma torta lá que é de fruta, que vai lasca de maçã por cima. Não dá para congelar a lasca de maçã, né? Porque ela vai ficar preta. Mas dá para congelar a base, né? Então, assim, é pensar também isso, assim, o que que eu consigo um processo, um pré-preparo congelado, enfim, formas de melhorar esse abastecimento de loja. E isso é vendo também na prática o que que é o produto. E é o que eu falo, assim, quanto mais ferramentas a gente tem, mais fácil é para a gente ter uma gestão, né? Mais fácil a gente gerir as pessoas, porque o desgastante hoje, principalmente com esse pessoal mais antigo, é que sempre fizeram do jeito que quis fazer, né? Sempre foi assim. Então, assim, eu falo com mas sempre foi assim. E só que as coisas mudaram. É igual, exemplo, às vezes eu tenho padeiro que quer bater 50 quilos de pão sovado, porque vendia muito antigamente, tá, mas hoje não vende mais. Quer fazer um pão lá de 3 quilos, hoje não vende mais. Porque assim, hoje as famílias são pequenas, o pessoal está comprando coisa pequena, adianta fazer um pãozão grandão e colocar na loja. Mas antigamente isso aí rachava de vender. Tá, mas hoje não vende mais. Então, hoje a gente tem que trabalhar com os dados de hoje, não é ficar pensando que antigamente era assim. E eu acho assim, né? A gente. Eu tenho uma equipe aqui que já tem bastante tempo, né? Vem carregando pessoas assim que saíram, voltaram e tal, e que pegaram uma época muito diferente. Entendeu? Agora eu tenho batido muito aqui que tipo assim, eu tenho uma salgadeira excelente. Eu tenho máquina de salgado, ela é caprichosíssima, o salgado dela é excelente. Ela tem uma produtividade maravilhosa, mas é teimosa também, entendeu? Aí eu tinha tantos quilos de camarão. E aí eu falei para a menina lá, que era essa menina da pré-pesagem, a que está na confeitaria. Falei para ela assim, ó, não deixa eu usar o camarão, usa só a metade, porque eu não quero comprar camarão essa semana, porque eu estou administrando a escassez, entendeu? Então, eu não vou fazer uma coisa para ficar parado lá, para eu ter que comprar de novo, porque a gente faz um caldo de abóbora com camarão no sábado. Sim. Então, eu não ia usar o camarão todo no salgado para ficar lá, que não ia vender aquilo tudo, não tinha aquela necessidade, e eu precisava do camarão para o caldo. Ela, de sacanagem, de raiva, porque a gente interferiu, que ela está acostumada a fazer, ela pegou o camarão, usou todo no salgado de forno, que vende muito menos do que o salgado frito ainda por cima, entendeu? Aí faltou risole de camarão pequeno e grande, que é o salgado que mais vende. E aí, né, eu tive que, né, dar uma aula para ela, assim, de que por que eu tinha pedido para não usar o camarão, mas que ela, que daqui para frente, teria que pensar, né, o que vai usar, porque a gente não pode mais comprar uma matéria-prima para ficar parado, congelado, se não tem aquela demanda, e se eu vou precisar de um camarão, quer dizer, ia ficar com... Aí o que ela fez? De raiva, ela fez um salgado que tem, mas que não vai vender, ia demorar, entendeu? E deixou faltar justamente o que vende. Entendeu? Esse é difícil demais, nossa Deus. Porque antes ela fazia assim, pegava lá, quero fazer camarão, quero fazer 15 quilos de recheio. Entendeu? Sim. Aí preciso do camarão para usar na cozinha, para fazer no caldo e tal.
Aí não tem camarão, aí tem que comprar. Aí o camarão tá lá, uma coisa que vai demorar para usar, entendeu? Não tinha necessidade de tanto. Então, assim, aí eu falei, vamos contar esse estoque aí de salgado para a gente ver o que vai precisar realmente para a gente comprar dentro da necessidade, né? De fazer o salgado. Se faz salgado, porra, a máquina faz 2.000 salgados por hora. Se Isso. faz salgado 4 vezes por semana, pode fazer um sabor uma vez por semana, né? Para que você fazer salgado para 20 dias? E aí eu preciso de um camarão, tem que comprar outro camarão, né? Aí é mole, não é ela que compra, né? Isso. Sabe? E aí tem a questão da estocagem, né? Que você encheu o espaço que você tem, seja em freezer, seja em câmara de um produto só, e eu não tenho espaço, às vezes, para armazenar outro. Então, por isso que a gente pensa nisso também, dentro do planejamento, estoque regulatório, o que eu consigo ter que por exemplo, o salgado eu vou fazer não sei quantos mil por hora, então por isso eu vou fazer lá, sei lá, 10.000 coxinhas, vou pôr lá dentro, sendo que a minha venda semanal não chega a 1.000, né? Vou dando um exemplo. Então, assim, entender isso também. Então, tudo isso esbarra nisso, da gente ter um planejamento. E tem muito isso, sabe, Carla? Por exemplo, o chefe de produção, ele não consegue controlar isso, entendeu? Porque as pessoas querem fazer. As pessoas querem, tipo, essa pessoa do salgado. É difícil, entendeu? De você... eu tenho que implantar ali um sistema ali que ela... Mas também não conseguir fazer isso assim de maneira que ele determine para ela ou alguém, você vai fazer tanto salgado disso, tanto disso, entendeu? Quando eu tinha essa gerente de produção lá, ela fazia esse trabalho. Mas depois disso, nunca mais. E aí a salgadeira acha que ela, entendeu? Tem tanto, vou fazer. E aí faz, às vezes, uma coisa que não precisa, deixa de fazer outra que precisa, entendeu? Ou, às vezes, também uma mão de obra que poderia estar sendo usada numa ajuda em outra coisa. Sim. Entendeu? É isso. Não, mas acho que agora vocês se entenderam aí, né? O mais difícil é lidar com as pessoas, botar essas coisas, entendeu, cara? Até porque eles estavam acostumados com uma realidade, assim, com um estoque grande, à vontade do que tem, pega, sabe? Sim. E eu estou conseguindo enxugar muito, porque o dinheiro está muito apertado. Não tem dinheiro. Então, assim, eu estou vendendo pouco e muito boleto para pagar. Então, não, vamos enxugar. Se eu tiver que comprar 3 vezes por semana, eu vou comprar, entendeu? Estou trabalhando para chegar no dia de pagar o funcionário ter dinheiro, né? No dia de pagar a luz ter dinheiro, tal, e estou lutando, assim, mas eu tenho chamado muito para eles, assim, vocês têm que me ajudar. Porque não tem ninguém com salário atrasado, nunca deixei, sabe? Então, mas isso tá difícil. Vai chegar uma hora que eu não sei se eu vou conseguir, se vocês não me ajudarem. Ter esse apoio. Mas é difícil eles entenderem isso, sabe? Acha que as coisas não mudaram ainda, né? Que tá tudo do mesmo jeito que era antes, né? Sim. O salário deles está caindo na conta, bonitinho. Sim. Entendeu? Não sabe a dificuldade. Então, assim, a gente expor um pouco da dificuldade também, né? Faz parte, né? Isso não é... né? Eles têm que entender qual que é a nova realidade. Igual o Lula, por exemplo. O Lula estava achando que o Trump ia liberar geral lá as tarifas, né? Tá tudo conversadinho. Aí toma aquela notícia lá pela internet que as negociações com o Brasil são muito difíceis, que os brasileiros são, como é que é?
A palavra que eles usaram, que eu achei muito engraçado. Que eles não são confiáveis. Olha pra Pois você é. ver. Então, assim, você tá numa realidade que não é. Então, a gente tem que mostrar essa realidade para as pessoas, né? Porque o povo é meio alienado, né? Acho que tá tudo igual. Não, o Exatamente. problema O salário caiu lá na conta, né? E, Certo. tipo assim, eles vêm produzindo bastante, né? Porque, às vezes, até coisa errada, né? Tal, e... que a gente precisa mudar, igual eu falo, né? De acordo com o que as coisas vão mudando, a gente precisa ir se adaptando também, senão a gente fica para trás, né? Sim, com certeza. Tem a mãe da Marias, lá de Salvador, ela falou uma coisa comigo, ela falou assim, padaria antigamente dava dinheiro, hoje só dá trabalho. Mas é por isso, porque antigamente, esse pessoal que é mais antigo, eles têm muito isso. Na minha época a gente desmanchava não sei quantos sacos de farinha por dia e vendia tudo. E hoje, se você desmanchar 10 sacos de farinha por dia, você vende? Não, porque ninguém compra só pão hoje. Né? Então, assim, tudo mudou, então tem que mudar também, e a gente tem que acompanhar como que tem. Mas nem precisa ir muito longe, não, falar assim, ano passado eu vendia não sei quantas tortas por dia. Tá, mas vamos ver só a curva de venda do mês passado, para ver como que tá a média do mês retrasado, e aí é claro que a gente precisa entender, de repente a venda realmente caiu de fato, porque está produzindo menos, porque está tendo ruptura, certo os dois lados, né? Entender o que está sendo produzido, o que está sendo produzido. Está muito ou está pouco? Está faltando, está dando perda ou está tendo ruptura? Então, é isso que a gente precisa entender. E às vezes o que a pessoa acha não é o que acontece na realidade. Não. Né? Às vezes ele produz aquele monte de coisa, chega no outro dia de manhã, ele olha a vitrine, vendeu tudo. Mas ele não sabe que jogou fora, que doou, porque não vendeu, né? Então essa informação dentro da empresa é importante. Exatamente. Exatamente. Mas Mas é tá isso, bom. acho que vai dar Eu vou tudo ter que sair, dona Beth. Não sei se vocês já finalizaram. Eu acho que sim, né? Mas aí você vai criando grupo, qualquer coisa também, Criar vai um grupo, mencionando. E o que eu falo com a menina do Sebrae? Eu acho que agora tá com a dona Eneida, né? Eu acho que ela só vai alinhar com você o que ela precisa de você para ela mandar para o Sebrae, porque eu acho que agora é a resposta da ideal para o Sebrae, tá nesse ponto, para definir o cronograma. Então ela vai alinhar isso contigo, Ok, tá bom? tá bom. Muito Então boa tá. a reunião, acho que valeu bastante. Eu gravei, tá? Depois eu vou mandar para o resumo para vocês. Tá, joia, então. Qualquer Então coisa. você já vai chegar aqui conhecendo aqui já